em muitos momentos da vida, amados, a nossa resposta é: Senhor Deus, Tu sabes. Como é que eu vou vencer esse luto? Como é que eu vou superar isso aqui? Eu sou um homem. Em decepções, desilusões, em pecados. Às vezes você fala: meu Deus, como é que eu fui fazer um negócio desse? Como é que eu fui chegar nesse ponto? Olha aqui. E hoje a mão do Senhor te trouxe na casa dele. Irmãos, olhe para mim. A mão do Senhor te trouxe aqui. Você pode achar que veio por N motivos, Deus usa o que Ele quiser, mas você veio porque a mão do Senhor lhe trouxe para dizer: você está no meio de vale de ossos sequíssimos, mas tem uma pergunta que precisa ser respondida hoje, meu querido, minha querida: acaso esses ossos podem reviver? Amém, amados, a paz do Senhor a todos. É uma honra, um privilégio estar aqui, em meu nome, em nome da Nova Vida a qual eu pertenço, nosso carinho, nosso afeto. Estar aqui é um privilégio renovado, só que eu estou pensando em nunca mais voltar aqui, irmãos. Vou dizer por quê. Porque toda vez que eu venho aqui, eu vejo que vocês estão cada vez mais bonitos, a igreja mais bonita. Eu saio daqui com inveja. Inveja é pecado, irmãos. Então, o pastor Anderson está me levando à inveja, entendeu? Então, não dá, desse jeito eu não posso mais voltar. Então, de coração, meu Deus, aquela fachada ficou linda, 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 linda. Aquela entrada lá, eu fiquei encantado. Aqui dentro, enfim, tudo que tem. A cada vez que eu venho, tem uma coisa. Daqui a pouco eu não sei o que vai acontecer. Eu vou chegar aqui, deve ter um outro, sei lá, um prédio em cima do prédio. Eu não sei, né? Mas, de coração, muitos parabéns, né, ao anjo da igreja, à liderança, a toda a equipe de apoio e a vocês que fazem parte desse lindo ministério. Irmãos, sem mais delongas, eu tenho uma missão aqui hoje. Me foi solicitado que eu trabalhasse o capítulo 37 de Ezequiel, e é isso que eu vou fazer a partir de agora, convidando os amados a ficarem de pé, por gentileza. Ezequiel capítulo 37, nosso tema é o Vale de Ossos Secos. A edição que nós vamos ler agora é a Nova Almeida atualizada. É a minha versão aqui, tá bom? Se tiver uma outra versão aí, vai mudar um pouquinho, mas eu acho que me foi solicitada a versão, talvez apareça aqui a leitura. Ezequiel capítulo 37, amados, versículo 1, abra o seu coração, porque a palavra do Senhor está sendo pregada. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, Tu sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu.
porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Você pode ler comigo, queridos, pelo menos essa última frase do versículo 14, por gentileza? Vamos juntos, por favor? Eu falei. Vamos ler juntos? Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Senhor, nós queremos uma vez mais entrar na Tua presença e Te agradecer por estarmos na Tua casa nessa noite. Espírito Santo, pedimos que Tu ilumine-nos para que possamos entender a Tua palavra, não à luz dos nossos conceitos, preconceitos, mas à luz da Tua santa vontade. Obrigado por Tu preservares a Tua palavra para nós e hoje termos acesso a ela. Fala os nossos corações, opera aquilo que não podemos, Senhor, e realiza o Teu querer. Assim clamamos em o nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém e amém. Podemos sentar, queridos. Muito obrigado. Uma vez mais, queria agradecer, Papai do Céu, ao pastor Anderson, a Márcia, a amada igreja, pelo convite, pelo tão honroso convite de coração. Vou ficar numa redundância danada aqui. Estar aqui para mim é um tremendo privilégio. O pastor Anderson é uma pessoa que eu quero muito bem, conheço de algum tempo já, aprendo muito com ele, sou grato a Deus pela vida dele, por essa linda família que ele tem. E estar aqui, repito, né, para mim é mais do que um cumprimento, é de fato um prazer, entendo como uma manifestação da graça de Deus na minha vida. Amados, me foi solicitado que trabalhasse com vocês hoje, nesse culto de mulheres conectadas, esse texto, que é o texto do Vale de Ossos Secos. E eu fiquei muito feliz por isso, porque esse é um dos textos mais fortes de toda a Bíblia e particularmente do Antigo Testamento. Das visões de Ezequiel, 37 e 47 são talvez as mais conhecidas, e esse é um texto sobejamente conhecido. Para a gente poder desfrutar dele, a gente precisa entender um pouquinho o pano de fundo desse texto, né? O povo de Deus vivia sobre o reinado, sobre o império, desde Saul, quando o povo rejeitou, né, a Samuel e rejeitou a Deus, na verdade, e Samuel por consequência, e desejou ter um rei. Queremos ter um rei, como todas as nações têm. Deus consentiu. Saul, Davi e Salomão, o povo estava unido num só. A partir da morte de Salomão, há a divisão em dois grandes reinos, né? O reino do norte, denominado Israel, e o reino do sul, denominado Judá. Em Judá, amados, nós tivemos uma única dinastia. Por quê? Porque dali viria Jesus. Então Deus preservou para que fosse uma única dinastia. Em Israel tivemos algumas dinastias em que alguém vinha, matava aquele rei e matava toda aquela família e assumia o trono. O fato é que em Israel não teve um único rei que a gente pudesse dizer que fosse razoávelzinho. Pecado, 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 tanto de um lado como do outro. As profecias vieram acontecendo e Deus falando que ia chegar o tempo do juízo dele sobre o seu próprio povo. 720 e pouco, amados, né? Antes de Cristo, o reino do norte é invadido pela Síria e é completamente destruído. Um pouco tempo depois, um século e meio depois aproximadamente, o reino de Judá é invadido pelo império da Babilônia. E lá vai ficar cativo durante 70 anos, até que a Babilônia vai cair para o império Medo-Persa, e sob Ciro, o povo vai voltar para Jerusalém. É nesse contexto de desespero, de exílio, de angústia, de tristeza, de desesperança, que Deus levanta Ezequiel. E esse capítulo fala sobre isso, amados. Se você olhar o capítulo 36, há uma promessa de Deus que Ele restauraria o povo. O que parecia naquele momento absolutamente impossível, impossível, impossível. Não tinham poder militar, não tinham poder político, enfim, era algo humanamente impossível. E no capítulo 37, Deus então pega o profeta, o Espírito Santo pega o profeta e leva até um vale de ossos secos. E todo esse contexto é uma grande metáfora sobre o povo de Deus, mas traz uma mensagem muito forte, amados, sobre avivamento. O avivamento no sentido bíblico, que é trazer de volta a vida, e trazer de volta a vida espiritual. Se me fosse perguntado hoje, queridos, né, como a gente explicaria uma morte espiritual, um morto espiritual, em rápidas palavras eu dizia que um morto espiritual é aquele que não responde mais aos estímulos de Deus.
Ele continua respondendo aos estímulos do mundo, mas ele não consegue mais responder aos estímulos de Deus. A casa de Deus não diz nada para ele. O louvor não diz nada para ele. Quando falo louvor, amados, não estou falando da música. A música em si pode até mexer com ele, mas o louvor, a adoração, não diz muita coisa para ele. A palavra não diz muita coisa para ele, porque ele está espiritualmente morto. Tendo feito esse pano de fundo, queridos, eu queria fazer a exposição do texto, para que a gente possa, segundo a misericórdia de Deus, absorver aquilo que Ele tem reservado para essa noite, e eu tenho certeza que Ele tem muita coisa para a gente nessa noite. Versículo 1, queridos, eu vou ler com vocês, e vou tentar fazer essa exposição aqui, versículo por versículo, na medida em que o tempo me permitir, tá bom? Capítulo 37, versículo 1, se vocês puderem ler em voz alta comigo, eu agradeço. Veio sobre mim, assim que for projetado, né? Não sei se dá para projetar, dá para projetar? Dá? Vamos ver se dá. Que se der a gente vai lendo juntos, se não der não tem problema, é porque na edição nova Almeida atualizada, versículo 1, será que dá? Deixa eu ver. Irmãos, deixa eu ler aqui, está aqui, maravilha. Você pode ler comigo? Excelente, obrigado, vai. Veio sobre mim, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava... Irmãos, primeiro, ele não vai porque ele quer, ele vai porque ele é levado pela mão de Deus. Só que curiosamente e até paradoxalmente, quando eu penso na mão de Deus me levando, eu penso Deus me levando para lugares muito abençoados. Quem crê que a mão do Senhor leva para lugares abençoados? Dê um amém. Só que Deus está levando aqui para onde, queridos? Para um cemitério. Para um cemitério. Para um vale de ossos secos. Mas é a mão do Senhor que está guiando ele ali. Eu afirmo com convicção, queridos, convicção de alma, que é a mão do Senhor que nos trouxe aqui, que não é um cemitério, um lugar de vida, mas é a mão do Senhor que nos conduz. Mas a mão do Senhor que me traz para aqui, que é um lugar de vida, amanhã de manhã pode estar me levando para um lugar de morte. Há pessoas morrendo em todos os lugares, há cemitérios espirituais em todos os lugares. A mão do Senhor vem, traz ele pelo Espírito de Deus e deixa ele no meio de um vale que estava, me ajude, cheio de ossos. Se a gente pegar o versículo 2, queridos, a gente vai caminhando e tentando fazer essa exposição passo a passo. Ele me fez andar ao redor deles. Vocês podem ler comigo? Vamos lá para a gente tentar caminhar juntos? Vai. Ele me fez e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam, olha queridos, era um vale de ossos secos. Na verdade, era um vale de ossos sequíssimos. Se estava sequíssimo, é porque tinha morrido. O que o texto está falando é de pessoas que morreram espiritualmente há muito tempo, mas sem nenhum conflito aqui, de famílias que morreram há muito tempo, de casamentos que morreram há muito tempo. E quando eu penso, queridos, em casamentos dentro da igreja que morreram há muito tempo, é impossível não pensar, por exemplo, na igreja de Sardes. Pegue o Apocalipse, capítulo 1, apresenta Cristo glorificado, cabelos como alva-lã, olhos como chamas de fogo, pés de bronze, etc. Vem capítulos 2 e 3, as cartas às 7 igrejas. O capítulo 3, ele começa com a carta à igreja de Sardes. Você sabe o que falou para a igreja de Sardes? O que Jesus falou para a igreja de Sardes? Tu tens nome que vives, mas estás morta. Você chega na igreja, todo mundo olha para você e parece que você está vivo, que seu casamento está vivo, mas você no seu coração está dizendo, meu Deus, eu estou na igreja, mas meu casamento morreu. E morreu. Isso aqui nem morreu só, morreu, já deteriorou, já se decompôs e hoje é um vale de ossos secos, é um vale de ossos sequíssimos. Amados, muitos de nós, em muitos aspectos das nossas vidas. Às vezes sonhos ministeriais, lindo ver um jovem que está indo começar o seminário, lindo, não é lindo, irmãos? Dê um amém aí, vai. Lindo, lindo, mas quantos nós vimos durante a caminhada, que um dia tiveram tanta vontade, e com o passar do tempo vão secando, e continuam com o nome de vivos, mas estão mortos. Me faz lembrar, queridos, da primeira igreja, a igreja de Éfeso, no início do capítulo 2, quando elogia uma igreja ortodoxa, uma igreja firmada na palavra, uma igreja que rejeitava, testava para ver se o cara era apóstolo de verdade ou não. Mas sabe qual é a crítica de Jesus para a igreja de Éfeso? É que
Tenho, porém, contra ti. Você pode repetir a frase comigo? Me ajude, vai. Que abandonaste o teu primeiro amor. Perdeu o primeiro amor. Perdeu a vontade de evangelizar, perdeu a vontade. Vir para a igreja se tornou, não sei, um padrão. Mulheres de Deus, mulheres conectadas com Deus, um dia cheias do Espírito Santo, que vem sua vida se secar, aspectos da sua vida secar. O primeiro amor ficou para trás. É para essas pessoas, amados, que ele está dizendo. Veja versículo 3, volte o versículo 2, por favor, de novo. Ele me fez andar ao redor deles, ele faz com que o profeta ande ao redor dessa sequidão toda, ele não está parado, ele está andando, e eu pude ver que eram muito numerosos, e estavam sequíssimos. Irmãos, se eram muito numerosos, porque depois daqui, Deus fez um exército vivo. Dê um glória a Deus aí, pessoal. Mas se eram muito numerosos, por que eram muito numerosos? E era um exército, então eu posso fazer uma analogia aqui. Tinha soldado morto, sargento morto, tenente morto, capitão morto, coronel morto, general morto, porque pega todo mundo, queridos. Pega o que está chegando hoje, pega o oficial da igreja, pega o pastor. Irmãos, eu vou completar esse ano 26 anos de ministério pastoral efetivo. Tenho muitos colegas pastores, e alguns estão sequíssimos. Né? Sequíssimos. A gente vai continuar a exposição, queridos, e vai clareando cada vez mais. Versículo 3, por gentileza. Então, leiam comigo, me ajudem, vai. Então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi. Irmãos, essa é uma das perguntas mais enigmáticas que eu conheço. Olhe para mim, ele pega, vamos relembrar? A mão do Senhor, a mão, não foi por vontade própria, a mão do Senhor pega o profeta, leva ele e não leva para o palácio. Porque a mão do Senhor, que muitas vezes nos leva para o palácio, irmãos, muitas vezes vai levar para o vale de ossos secos, porque muitas vezes o nosso lugar é lá, pregando no meio da sequidão. Deus levanta mulheres como vocês para pregar no meio da sequidão. E ele leva para lá, é a mão do Senhor que está levando. Ele olha, ossos sequíssimos, e Deus faz uma pergunta para ele, o Espírito Santo faz uma pergunta para ele. E aí, queridão? Pode reviver? Irmãos, o que você responde? O que você responde? Se hoje, irmãos, aqui, a voz de Deus falando ao seu coração, através da minha boca, mas a voz de Deus, usando a boca de um homem, falar assim para você, pode reviver? Pode reviver? Pode reviver? Esse casamento seu pode reviver? Você fala, pastor, você não conhece o meu casamento. Meu casamento tem cara de vivo, morto, e está sequíssimo. Seu ministério, seus filhos. Tenho 3 filhos adultos, irmãos. Sou apaixonado por eles. Mas vamos ser sinceros. Às vezes eles estão o quê, queridos? Dentro de casa. Me ajude, vai. Sequíssimos. Ministerialmente sequíssimos. Enfim. E aí, imagine Deus fazendo uma pergunta para mim. E aí, Níger? Acaso pode reviver? O que você responde, irmãos? O que você responde? O que eu respondo? Irmão, o ingênuo, precipitado, diria o quê? Claro que pode, é comigo mesmo, me manda para lá, que vai acontecer. O cético diria o quê? Aqui não tem mais jeito. Amados, olhe para mim, não há casos que você fala assim, foi longe demais? Você conhece alguém que você fala assim, foi longe demais? Levante a mão assim, me ajude, vai. Quem conhece, irmão? Você fala assim, aqui foi longe demais. Levante a mão, deixa eu ver, vai. Irmão, vamos ser sinceros, falar. Não tem camaradas que você fala assim, exagerou. Foi longe demais, cara. Agora já era, tu perdeu tua família, cara. Tu exagerou, você abusou. E o que você responde? Eu sou precipitado, ingênuo, não pode, tal, deixa comigo, eu sou cético, não pode. Ele dá uma resposta, irmãos, que é um portento de sabedoria. Ele devolve para Deus sabiamente e fala assim, Senhor Deus, tu sabes. Deixa eu ouvir sua voz, vai. Senhor Deus,
Você sabe o que ele está dizendo, irmão? Assim, humanamente, não tem jeito, mas Deus tudo pode. Em muitos momentos da vida, amados, a nossa resposta é: Senhor Deus, Tu sabes, Tu sabes, Tu sabes. Na saudade, no luto, como é que eu vou vencer esse luto? Como é que eu vou superar isso aqui? Eu sou um homem. Em decepções, desilusões, em pecados, às vezes você fala: meu Deus, como é que eu fui fazer um negócio desse? Como é que eu fui chegar nesse ponto? Olha aqui, eu que um dia cantava louvores como salmista, né? Entoava cânticos dirigindo o povo de Deus. Olha onde eu cheguei. E hoje, a mão do Senhor te trouxe na casa dEle. Irmãos, olhem para mim. A mão do Senhor te trouxe aqui. A mão dos... Irmãos, eu não vim por causa do... O convite foi do pastor Anderson e da Márcia. Mas eu não vim porque eles quiseram me convidar. Eu vim porque a mão do Senhor me trouxe. Você pode achar que veio por N motivos. Deus usa o que Ele quiser. Mas você veio porque a mão do Senhor lhe trouxe para dizer: você está no meio de um vale de ossos sequíssimos. Mas tem uma pergunta que precisa ser respondida hoje, meu querido, minha querida, meu filho, minha filha, amado. Acaso esses ossos podem reviver? Você pode levantar sua mão comigo? Me ajude, diga assim: Senhor Deus, Tu sabes, Tu sabes, Tu podes tudo, Senhor, Tu podes tudo, Senhor. Mas todos dizem que o meu filho não tem jeito. E quer saber? Eles não estão errados. Talvez o seu filho não tenha jeito mesmo. Irmãos, o Evangelho não me chama a uma utopia. O Evangelho não me chama a mascarar a realidade. Não me chama a isso. Eu tenho que olhar e falar: meu Deus, o meu filho foi longe demais. Para ele não tem jeito. Mas Deus pode tudo. Versículo 4, queridos. Eu continuo a exposição. Então ele me disse, me ajude, queridos, vai. Então, profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos. Deixa o versículo para me ajudar. Irmãos, veja o que é profecia bíblica. O que é profecia bíblica? O que é profecia bíblica? O que é profecia bíblica? O que é... Tem profecia nessa igreja hoje? O que é profecia bíblica? Ouçam a palavra do Senhor. Preguem a palavra do Senhor. Queridos, há uma esperança para o vale de ossos secos. Há uma esperança para as famílias que morreram. Há uma esperança para as igrejas que morreram. Irmãos, o ministério pastoral, normal, né? É assim com a maioria dos pastores, me permite ir em muitos lugares, muitas denominações. Eu gosto mais de ir na Batista, porque eu tenho uma formação batista, e sem medo de errar. Se Deus não tivesse me levado para a Nova Vida e me converter aos 17 anos lá, sem medo de errar, eu seria batista. Mas eu tinha que ir para lá porque eu tinha que conhecer minha esposa. Minha esposa estava na Nova Vida. E até lá nós estamos e pretendemos ficar até Jesus nos chamar, se assim for a vontade dele. Nem toda igreja é como essa, queridos, cheia de vida. Eu vou a igrejas, irmãos, que estão morrendo, que não há conversão há não sei quanto tempo. Mas você olha, as pessoas estão simplesmente sequíssimas. E aí, pregue a palavra. Queridos, olhem para mim. Já há um momento... Você tem filhos? Deixa eu ver quem tem filhos aqui. Deixa eu ver. Tem? Há um momento que não adianta mais você ficar tentando dar conselho. Não estou dizendo que você não vai aconselhar. Você vai continuar. Mas há um momento que você precisa chegar. Sabe o quê? Quer saber? O que eu vou fazer com vocês agora? Prega a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. Profetize para esses ossos secos e diga-lhes: ossos secos. Irmãos... Vocês estão na Vila da Penha, agora todo mundo que passa aqui sabe que tem uma igreja aqui que tem uma fachada linda, que chama atenção. Irmãos, de todo o meu coração, de toda a minha alma,
Queridos, peguem a palavra, digam para os ossos secos que estão nesse lugar aqui, tem osso seco para tudo quanto é lugar, nas vizinhanças, pessoas morrendo, desesperadas, digam para eles, ouçam a palavra do Senhor. Mulheres conectadas a cada culto, a cada evento de vocês, queridas, digam para os ossos secos. Versículo 5, queridos, por favor, você pode ler comigo? Me ajude, vai. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Irmãos, avivamento não pode ser produzido por mãos humanas. O tempo não me permitiria fazer aqui agora toda uma explicação sobre essa questão de avivamento. Avivamento é obra de Deus. Você pode repetir? Diga: avivamento é obra exclusiva de Deus. Eu vou chamar aqui um pastor e ele vai fazer uma... Isso não existe biblicamente, irmãos. O que nós podemos fazer é assim, orar: Senhor, reaviva o teu povo. Senhor, tem misericórdia, reaviva a minha casa. E aí, querido, sabe o que você faz? Pregue a palavra, porque essa é uma obra do Senhor. Reparem, queridos, assim diz o Senhor: quem é que está no controle do processo? Entenda, irmãos, quem é que está no controle? Quem é que fará entrar em nós o Espírito? Quem é, irmãos? É Deus. É Deus, não é a igreja. Não é o pregador, não é a denominação, por melhor que ela seja. Repare que todo o processo está sendo dirigido pela mão do Senhor. Nossas vidas estão na mão do Senhor. A obra do Senhor está sendo feita pela mão do Senhor. Ele nos trouxe aqui para dizer que Ele está no controle de todo esse processo, irmãos. Mas talvez você diga: pastor, mas como é que vai ser? Não tem jeito. Isso é um vale de ossos sequíssimos. Querida, querido, se agarre na palavra de Deus e entenda que essa obra é de Deus. Irmãos, há algo maravilhoso quando a gente fala: Senhor, essa obra só Tu podes fazer. É que a gente relaxa o coração ao momento da vida que você fez tudo o que podia fazer, você deu todo o teu esforço, tua saúde, e se empenhou, e você precisa se render e dizer: Senhor, essa obra só Tu podes fazer, e Deus pode fazer. E aí tem todo um processo, irmãos. Eu queria ler com vocês um pouquinho, até porque o tempo urge contra mim. Veja comigo, irmãos, vai. Versículo 5, por favor, em voz alta, mais uma vez. Vamos juntos, vai. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês... Veja versículo 6, vamos lá, irmãos, vai. É o Espírito Santo fazendo a obra o tempo todo, todo o processo. Porém, tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Vai continuar, vai. Porém vocês, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. É lindo quando a gente fala: meu Deus, só Deus pode. Porque quando você fala só Deus pode e Deus faz, você tem que dizer: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Não é uma coincidência, não é uma ação humana. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Irmãos, essa obra de avivamento espiritual, essa obra de trazer os mortos para a vida, essa obra de trazer as famílias mortas para a vida, essa obra de reavivar você, essa obra é uma obra que não é para homens, é uma obra de Deus. A nossa missão é pregar o Evangelho, é crer. Agora, se você prestou atenção aqui, irmãos, está acontecendo um processo. Olhe para mim. Deus tem ou não tem poder, tinha e tem ou não tem poder de pegar o osso sequíssimo e assim, direto, transformar num exército de Deus vivo. Tem ou não tem, irmão? Se tem, dá um amém bem alto. Mas não fez. Como é que Ele fez? Como é que Ele fez? Ele tem um processo. É osso no osso, vai crescendo tendão, vai crescendo carne, vai crescendo pele. Por quê? Porque Deus escolheu fazer assim, porque Ele é soberano. Cuidado, queridos, que aqui cabia uma mensagem inteirinha sobre essa questão de processo. Às vezes você chega na igreja e você quer resolver tudo no dia. Queridos, Deus usa processos. Você chega, você ouve a palavra, você se converte, você se batiza, você vai no gabinete pastoral, você é discipulado. Respeite os processos. O que importa é entender que a mão do Senhor está dirigindo todo esse processo.
e todos saberão que Ele é o Senhor. Versículo 7, queridos. Vamos lá? Sua voz comigo, por favor, queridos. Vai. Então, como me havia sido ordenado, enquanto profetizava, houve, olha o processo, um barulho de... E se ajuntavam cada osso, porque tudo que Deus faz é perfeito, né, irmãos? Não é osso do braço no tornozelo, não, tá? Fique em paz, que Deus vai colocar cada osso no seu osso. Irmãos, eu creio que Deus está colocando cada osso no seu osso. Vai ser tudo perfeito. Olhei, versículo 8, vamos lá, igreja, vai. Olhei, tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, vai. E eles se cobriram de pele. Era apenas um corpo ali, né, queridos? Versículo 9. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Ele obedece, ele prega a palavra de Deus, ele anuncia. Versículo 10, vamos lá, povo de Deus, vai. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram, se puseram em pé e formavam um exército. Prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. Porque o teu Deus transforma ossos secos num exército. O exército do Deus vivo. No versículo 11, ele explica de vez, amados, que essa não é uma mensagem só por de fora. Pelo contrário, né? Aqui, então ele me disse: filho do homem, esses ossos. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos é todo o meu povo, todo o meu povo. Pega todo mundo. Vamos lá, vai, queridos, vai. Eis que dizem: os nossos ossos são secos, perdemos a nossa esperança. Essa é uma mensagem que nasceu no coração da liderança da igreja. Para ser pregada hoje, eu tenho a honra de estar pregando. Sabe por quê? Porque muitos de vocês estão dizendo, assistindo o culto online, talvez pessoas que estão assistindo esse culto meses depois desse dia, estão dizendo: os nossos ossos, me ajude, queridos, os nossos ossos estão secos, perdemos. E é verdade. Aqui ninguém vai passar a mão na cabeça e falar assim: não, que é isso, não é assim não, é assim mesmo. Só que, filho do homem, acaso esses ossos podem reviver? Senhor Deus, impossível para mim, impossível para o homem, impossível para a igreja, mas tu podes todas as coisas. 12, queridos, portanto, vai, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis, e os farei sair delas. Vai, queridos, vai, vai, vai. Ó povo meu, e os levarei de volta. Eu expliquei essa questão porque estavam no exílio, que parecia impossível, né, amado? 70 anos depois de exílio, um milagre acontece. Deus usa um imperador ímpio, porque Deus usa quem Ele quer. Deus manda em quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Deus faz como Ele quer, porque você serve a um Deus soberano, queridos. 13, vai, queridos. Em nome de Jesus, vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas. Ó povo meu, irmãos, Deus está abrindo sepulturas, Deus está nos chamando para sair delas, Deus está nos trazendo de volta, irmãos. Versículo 14, por favor. Porém vocês, me ajude aqui. Porém vocês, o meu Espírito, e vocês viverão. Isso. Vale uma observação, irmãos, que essa profecia tem um cumprimento duplo, como a maioria delas. É o cumprimento imediato, que é o retorno para Jerusalém, e tem um cumprimento em Cristo Jesus. E aí, vamos continuar, vai. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Me ajude. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Faça uma pausa, respire, fale comigo, vai. Eu falei. Vamos repetir, irmãos, versículo 14, parte final, vai. Bem alto, igreja, vai. Eu falei.
Deus cumpre o que Ele fala. A mão do Senhor me trouxe nesse lugar para dizer para mim que Ele pode transformar na minha vida esses ossos sequíssimos num exército vivo. Num exército vivo. Num exército vivo. Ele pode transformar os meus filhos, Ele pode transformar meu casamento, Ele pode me transformar, irmãos. Irmãos, estamos vivendo um tempo muito delicado na igreja evangélica. Por favor, não nada aqui com a igreja aqui, pelo contrário. Muito delicado, irmãos, muito delicado. Tomados pelo niilismo, tomados por um pragmatismo, nos afastando da essência do evangelho. Irmãos, o Ezequiel 37 é um chamado à volta ao primeiro amor. É um chamado a dizer, eu não só tenho cara de vivo, eu estou vivo. E aqui não tem a ver com emocionalismo, não confunda. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o Espírito Santo operando em mim, me fazendo crente, irmãos. Me fazendo crente, irmãos. Irmãos, Evangelho de João, capítulo 3, Deus está conversando com um homem que sabia tudo de Bíblia, Nicodemos. E aí Jesus vira para ele e fala assim: Nicodemos, não se espante de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Sabe por quê? Porque Nicodemos sabia tudo de tudo, mas não sabia nada sobre nova criatura. Irmãos, há casos em que a gente tem que questionar: meu Deus, será que essa pessoa nasceu de novo? Porque não é possível. Não é possível. Não falo de vocês, irmãos, estou sendo enfático aqui. Falo da minha denominação. Eu vivi no final do ano passado, junto com a minha esposa, irmãos, situações em que eu falei assim: não é possível, esse cara não pode ser crente. Esse cara não nasceu de novo. E talvez você fale: pastor, você não tem direito de julgar. Quem sonda mentes e corações é o Senhor, é verdade. Mas se você pegar lá 1 João, que fala de novo nascimento o tempo todo, diz que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Irmãos, estamos vendo em denominações, nada a ver com isso aqui. Eu vi isso na minha denominação. O cara domingo à noite pregando e na segunda indo para o motel com uma jovem da igreja. Que nome se dá para isso? Que nome se dá para isso? Sabe o que precisa? Para tudo, se converta, novo nascimento. O Espírito Santo tem que soprar e trazer, porque você está num cemitério. Irmãos, nessa noite, essa igreja viva pode ser cada vez mais viva pela ação do Espírito Santo. Mulheres conectadas saiam daqui pregando o Evangelho. Irmãos, olhem para mim, a esperança das nossas famílias é o Evangelho. O que mais nossos filhos precisam é o Evangelho. Eu já acordei 10.000 vezes de madrugada para levar filho para um lado e para o outro. Não tenho noção, meus filhos são todos adultos. Você também. O esforço que a gente faz para dar educação. Abrimos mão de um monte de coisa para dar educação para eles. E às vezes eu fico pensando, a gente faz um esforço enorme pela vida profissional, por tudo, e não se esforça pela vida espiritual deles. Olhe para mim, irmãos. Mais importante do que formar advogado, seja lá o que for, médico, seja lá o que for, é formar filhos de Deus. Homens e mulheres nascidos de novo. Importa-vos nascer de novo. Pastor, eu já nasci de novo, amém, tenho certeza. Deus seja louvado. Mas talvez hoje você precise dizer: Espírito Santo, não sei como é que eu vim parar aqui. Estou seco. E a voz de Deus, irmãos, eu creio, está perguntando para mim e para você: acaso esses ossos podem reviver? Irmãos, eu vou fazer a pergunta que é bíblica, vocês dão a resposta que é bíblica. Acaso esses ossos podem reviver? Irmãos, Abraham Kuyper, um teólogo holandês de altíssima estirpe, depois se tornou inclusive o primeiro-ministro dos Países Baixos. Num dado momento, no início da sua jornada ministerial, ele começa a flertar com a teologia liberal. E ele começa a duvidar da palavra de Deus, e ele começa a questionar a palavra de Deus. A palavra de Deus, para ele, começou a deixar de ser inerrante e infalível. E ele foi pregar numa igreja, ele foi ser chamado para ser pastor numa igreja, uma igreja do interior, amados. Pessoas simples. E eles perceberam que o pastor deles, Abraham Kuyper, ainda no início do ministério, estava pregando
Heresias, amados. Você sabe o que eles fizeram? É impressionante, amados. É impressionante. Eles começaram a orar o seguinte: Senhor, converte o nosso pastor. Que loucura. Sabe o que Deus fez, irmãos? Deus converteu Abraham Kuyper. Se tornou um enorme teólogo. Olhe para mim, irmãos. Talvez hoje eu precise orar pela minha família. Senhor, converte a minha família. Talvez eu precise orar por pessoas que eu amo. Senhor, converte essas pessoas. Talvez eu precise orar por mim. Senhor, me converte. Porque uma coisa eu sei. Deus tem poder para transformar esse vale de ossos secos num exército numerosíssimo. Irmãos, essa igreja tem vivido isso. Deus tem usado o pastor dessa igreja. Eu conheço o pastor Anderson, irmãos, talvez há mais tempo do que a maioria de vocês, quando ainda era lá de Campo Grande. E foi a mão do Senhor que trouxe para cá. Você crê? Dê um amém bem alto. E Deus está soprando o seu espírito, reavivando. Queridos, Vila da Penha, preguem a palavra. Preguem a palavra, porque Deus pode todas as coisas. Deus hoje está, irmãos. Senão não me traria aqui. Senão não teria colocado no coração da liderança para que trabalhássemos esse texto. Deus está transformando ossos sequíssimos em vidas cheias do Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos, por gentileza.